Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta. Nossa, uma descoberta incrível que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Química de 2025. E não é só isso. Ela muda fundamentalmente o jeito como a gente constrói, bem, quase tudo, só que numa escala minúscula, sabe? A escala molecular. Imagina só ter o poder de desenhar, de montar estruturas, átomo por átomo, criando materiais que funcionam como se fossem umas bolsas mágicas microscópicas. É exatamente isso. A gente está falando de uma fronteira nova na ciência dos materiais, sabe? Uma arquitetura molecular que permite projetar e fabricar materiais sob medida. Funções que antes, olha, pareciam coisa de ficção científica mesmo. Pensa criar um material para resolver um problema específico. Seja ambiental, energético, médico, mas com uma precisão que a gente nunca teve antes. E o potencial dessas bolsinhas, dessas estruturas que a gente projeta, uma coisa que a gente ainda está começando a entender o tamanho, né? Elas conseguem capturar, armazenar, filtrar substâncias. É impressionante a seletividade. O impacto disso para os desafios do século XXI. Nossa, mudanças climáticas, purificar água, saúde. Parece ser transformador. Mas vamos segurar o nome dessa maravilha só mais um pouquinho, suspense. Sim, a promessa é gigantesca. É uma tecnologia que não só oferece soluções, né? Ela representa uma mudança de paradigma, o jeito como a gente pensa sobre a matéria e o que ela pode fazer. A gente está saindo de só descobrir materiais para, de fato, inventar materiais com um propósito, desde o átomo. Ok, vamos desembrulhar isso então, chega de mistério. A gente está falando das estruturas metal-orgânicas, ou MOFs, né? A sigla em inglês para Metal Organic Frameworks. E os pioneiros que deram para a gente essa ferramenta revolucionária, os ganhadores do Nobel de Química de 2025, são 3 nomes importantes. Suzumu Kitagawa, do Japão. Isso. Richard Robson, do Reino Unido e Austrália. E Omaremi Yagi, da Jordânia e Estados Unidos. Exato. As MOFs, assim, na essência, são sólidos porosos. Mas olha, não é poroso tipo uma esponja de cozinha, tá? São materiais cristalinos. Isso quer dizer que tem uma ordem interna, nossa, extraordinária. Uma repetição perfeita no espaço tridimensional. Um jeito bom de visualizar talvez seja pensar neles como cristais com cômodos. Ou talvez esponjas atômicas, mas super organizadas. Esponjas atômicas, gostei da imagem. Ajuda a entender a precisão. Mas como que se constrói algo assim? Um cristal com esses espaços vazios definidos. Qual a receita? Olha, a receita básica, né? Porque a variedade é imensa. Mas a base combina 2 tipos principais de blocos de construção. Primeiro, íons metálicos. Elementos como zinco, cobre, ferro, cobalto, níquel, um monte deles. Eles funcionam como os pontos de conexão, os nós ou os pilares da estrutura, entende? Certo, os pilares. E segundo, moléculas orgânicas. Geralmente são longas, baseadas em carbono, né? A gente chama de ligantes ou conectores. Essas moléculas seriam as vigas que ligam os pilares de metal. Ah, então. Pilares de metal, vigas orgânicas, e isso forma uma rede, tipo um andaime molecular? Precisamente. Uma rede tridimensional, extremamente ordenada e, importante, estável. Mas o ponto-chave, a genialidade da coisa toda, é que essa rede não é sólida por dentro. Ela é construída para deixar espaços vazios, sabe? Cavidades, poros internos, que são permanentes. Tem tamanho e forma bem definidos e, o mais importante, outras moléculas conseguem entrar ali. São esses poros que dão para as MOFs as propriedades únicas delas e todo esse potencial. Faz todo sentido. Eu lembro que o Comitê do Nobel usou uma analogia ótima para explicar isso, do espaço interno. Compararam um pouquinho de MOF com a bolsa da Hermione Granger, do Harry Potter, lembra? Lembro, claro. Que por fora era pequena, mas cabia tudo lá dentro, um espaço quase infinito. No caso das MOFs, essa mágica é a porosidade extrema, né? Que permite, sei lá, guardar quantidades enormes de gás num volume físico minúsculo do material. É uma analogia excelente, sim, porque
Ela captura visualmente a consequência mais palpável dessa arquitetura. A área superficial interna, que é, assim, gigantesca. Imagina pegar uns poucos gramas de um pó de MOF e conseguir desdobrar toda a superfície interna dos poros dele. Em alguns casos, essa área seria o equivalente a um campo de futebol inteiro. Um campo de futebol. Nossa! Essa imensidão interna que permite tanta interação com outras moléculas. E essa jornada para criar esses materiais, olha, teve um começo bem interessante. Opa, conta pra gente. Como chegaram nessa ideia de construir cristais porosos? Foi do nada? Não. O trabalho fundamental mesmo que lançou as bases foi lá em 1989 com o Richard Robson. Ele estava explorando jeitos novos de conectar átomos metálicos para criar estruturas maiores, estendidas, sabe? E no experimento-chave, ele combinou íons de cobre com uma molécula orgânica que ele desenhou para ter, tipo, 4 braços. 4 braços? Como assim 4 braços? Uma molécula com braços? É, tipo isso. Era uma molécula onde cada braço tinha um grupo químico na ponta que conseguia se ligar forte nos íons de cobre, sacou? A expectativa era que, misturando os dois, eles iam se organizar sozinhos numa rede. E o aconteceu. Formou uma estrutura cristalina superordenada, espaçosa, com cavidades dentro. O Robson se inspirou na estrutura do diamante, imaginou um diamante oco, digamos assim. E ele percebeu na hora o potencial de criar materiais com espaços vazios controlados. Só que... Ah, sempre tem um mais, né? Qual era o problema dessa vez? a instabilidade. As primeiras estruturas do Robson, apesar de lindas e ordenadas, elas tendiam a colapsar quando as moléculas hóspedes que enchiam os poros durante a fabricação eram retiradas. Era como construir um andaime super bonito, mas que desmoronava assim que você tirava as escoras, sabe? Era promissor, claro, mas ainda não era prático para usar em coisas que precisavam de poros abertos e estáveis. Ah, entendi. O clássico vislumbre genial que precisa de mais trabalho para funcionar de verdade. E foi aí que o Kitagawa e o Yagi entraram em cena, para resolver essa instabilidade e ir além. Exatamente. Foi o trabalho, assim, persistente e muito inovador do Susumu Kitagawa e do Omar Yagi. Eles trabalharam independentemente, mas meio que em paralelo, né? Principalmente ali entre 92 e 2003. Foram eles que realmente transformaram essa ideia promissora num campo científico robusto, aplicável. Eles enfrentaram de frente o desafio da estabilidade e mostraram como criar MOFs que mantinham os poros abertos e funcionais. E como Kitagawa contribuiu para isso? O que ele fez de diferente? O Kitagawa fez demonstrações que foram cruciais, sabe? Ele provou, sem deixar dúvida, que gases podiam entrar e sair dessas estruturas porosas de um jeito reversível. Ele mostrou, por exemplo, absorção e liberação de metano, nitrogênio, oxigênio e o ponto fundamental. A estrutura do cristal continuava inteira depois desses ciclos. Ah, isso é chave. Sem essa estabilidade funcional, né, as aplicações não iam para frente. Em 97, o grupo dele publicou a síntese de MOFs bem estáveis usando cobalto, níquel, zinco com um ligante orgânico específico, a 4,4 bipiridina. Foram marcos importantes nessa busca por robustez. Entendi. Ele provou que as esponjas atômicas podiam mesmo funcionar como esponjas, né? Absorvendo, liberando, sem desmontar. Perfeito. E o Kitagawa foi além disso. Ele previu e depois desenvolveu um conceito fascinante, as MOFs flexíveis. Ele chamou de cristais porosos flexíveis. São materiais que não são totalmente rígidos, sabe? Eles podem mudar o tamanho ou a forma dos poros dinamicamente, respondendo a estímulos de fora. Como assim? Tipo mudança de pressão, temperatura ou a presença de certas moléculas. É como se tivessem portõezinhos moleculares que abrem e fecham só para o que interessa. Ele também ajudou a organizar o campo, propondo uma classificação das MOF em gerações, sabe? Mapeando a evolução da instabilidade para a estabilidade e depois para essa funcionalidade dinâmica. Que demais de estruturas frágeis para estáveis e até dinâmicas. E a contribuição do Yagi nesse período? Ele também estava focado na estabilidade? O Omar Yagi estava igualmente fascinado com essa ideia de programar a matéria, sabe? De construir sólidos com propriedades que você escolhe antes, usando os blocos de construção moleculares certos. Aliás,
Foi ele quem usou o termo estruturas meta-orgânicas pela primeira vez num artigo lá em 1995. Mas a contribuição mais famosa dele veio em 99, com a criação da MOF5. MOF5. Por que essa se tornou tão icônica assim? A MOF5, ela foi feita com íons de zinco e um ligante orgânico específico. E ela combinava várias coisas muito desejáveis de um jeito exemplar. Primeiro, era excepcionalmente estável. Aguentava temperaturas de até 300, 350 graus Celsius, mesmo com os poros totalmente vazios. Superou muito a fragilidade das primeiras tentativas. Nossa, Além disso, tinha uma porosidade e uma área superficial interna que era um recorde na época. Validou de um jeito espetacular o potencial de armazenamento desses materiais. Mas talvez o mais impactante mesmo foi que o IAG usou a MOF5 e outras estruturas para consolidar o conceito de química reticular. química reticular, o que isso significa, assim, na prática? Me explica melhor. Significa, basicamente, a capacidade de usar princípios de design, de projeto racional, para construir essas estruturas. É a ideia de que, se você escolher com cuidado os pilares metálicos e as vigas orgânicas, com as geometrias e as funcionalidades certas, você consegue prever e controlar como eles vão se conectar à topologia da rede, sabe? E, consequentemente, as propriedades da MOF que vai resultar dali, o tamanho do poro, a química da superfície interna, essas coisas. É mais do que só tentativa e erro, entende? É engenharia molecular. É como ter um Lego molecular com instruções para montar estruturas com funções específicas. Isso abriu a porta para o design sistemático de novas MOFs. Uau! Então não é só descobrir umas estruturas úteis por acaso, é desenvolver um método, uma filosofia de design para criar dezenas, centenas, milhares delas sob demanda. Isso conecta direto com a versatilidade que a gente falou no começo, né? Exatamente. A química reticular é a chave para a versatilidade das MOFs. A possibilidade de variar quase que infinitamente os metais e os ligands orgânicos permite criar uma biblioteca, assim, enorme e muito diversa desses materiais. Hoje, já tem mais de 100 mil estruturas de MOFs descritas na literatura científica. Mais de 100 mil. Caramba! E cada uma delas pode ser vista como um material potencialmente único, moldado com poros de tamanhos, formas e propriedades químicas específicas, otimizado para interagir de um jeito particular com outras moléculas. Essa capacidade de ajuste fino que abre esse leque tão amplo de aplicações. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. As aplicações. Com essa caixa de ferramentas de design molecular, o que a gente pode de fato construir? Para que servem essas MOFs no mundo real? Conta aí. As aplicações potenciais são, incrivelmente vastas. E abordam alguns dos maiores desafios globais que a gente tem. Vamos começar pelo meio ambiente e pelo clima, que é uma área super urgente. Uma das aplicações mais estudadas, mais promissoras, é a captura de dióxido de carbono, o CO2. O vilão do efeito estufa. Como exatamente as MOFs ajudam a pegar ele? Então, elas podem ser projetadas, aí entra a química reticular, né, com poros do tamanho ideal e com uma química interna que atrai seletivamente as moléculas de CO2, mesmo quando ele está misturado com outros gases, tipo nitrogênio do ar, ou nos gases que saem das chaminés das indústrias, usinas termoelétricas, fábricas de cimento. A área superficial gigante permite absorver, quer dizer, prender na superfície, grandes quantidades de CO2. Tem um exemplo que já está indo para teste comercial, uma MOF chamada CALF20. E a robustez, a estabilidade térmica que o IAG mostrou com a MOF5 é crucial aqui, porque esses gases industriais costumam ser bem quentes, né? É uma ferramenta poderosa para tentar diminuir as emissões. Incrível pensar nesses filtros moleculares limpando chaminés. Mas a aplicação ambiental não para por aí, né? E a água? Como fica? Correto. Purificação de água é outra fronteira importantíssima para as MOFs. Elas podem ser desenhadas para tirar contaminantes específicos, aqueles bem persistentes. Pensa nos PFAS, os tais químicos eternos, que são um problema cada vez maior na água potável no mundo todo. Sim, ouvi falar muito disso. Pois é. MOFs como a UIO67 mostraram que conseguem absorver esses compostos. Outras MOFs, tipo a 1101, não só absorvem, mas podem funcionar como catalisadores,
Ajudam a quebrar poluentes orgânicos complexos, tipo resíduo de remédio ou vestígio de petróleo na água, transformando em coisas menos nocivas. Nossa, isso seria uma revolução para o tratamento de água. Mas eu ouvi dizer que tem algo ainda mais surpreendente com a água, algo sobre desertos. É verdade? Sim, é verdade. É uma aplicação que parece meio ficção científica, mas é real. Coletar água direto da umidade do ar, mesmo em lugares super secos, áridos. O grupo do IAG demonstrou isso na prática, lá no deserto do Arizona, usando uma MOF chamada MOF 303. O mecanismo é fascinante. Como funciona? Durante a noite, quando a umidade do ar aumenta um pouquinho, mesmo no deserto, a MOF, que gosta muito de água, absorve o vapor d'água nos seus poros. Aí, durante o dia, a luz do sol esquenta a MOF e ela libera a água que capturou, só que agora em forma líquida. E potável. Tirar a água potável do ar do deserto usando um pozinho especial. Gente, isso é extraordinário. E na área de energia, o que elas podem fazer? Bom, o armazenamento seguro e eficiente de gases combustíveis é vital para a transição energética que a gente precisa fazer, O hidrogênio, por exemplo. É um combustível limpo, super promissor, mas guardar ele de forma compacta e segura, principalmente em veículos, é um baita desafio. Verdade, aqueles tanques de alta pressão. Exato. Exigem pressões altíssimas. As MOFs oferecem uma alternativa. A área interna delas é tão grande que permite absorver muito hidrogênio a pressões bem mais baixas. E isso torna o armazenamento mais seguro por natureza e potencialmente mais leve, mais barato. A MOF NU1501, por exemplo, foi otimizada justamente para guardar o máximo de hidrogênio possível. E o mesmo princípio vale para o metano, para o gás natural. Segurança, eficiência para guardar combustíveis limpos, faz todo sentido. E fora dessas áreas gigantes, clima, água, energia, onde mais elas podem ser úteis? Na indústria, na saúde, as possibilidades continuam se abrindo, é impressionante. Na indústria, podem usar para gerenciar gases tóxicos ou aqueles superpuros que precisam para fabricar semicondutores, sabe? Guardando de forma segura ou purificando. Tem pesquisa usando MOF para catalisar e degradar até agente de guerra química. Além disso, a estrutura organizada delas e a chance de colocar funcionalidades específicas faz delas ótimos catalisadores para reações químicas na indústria. Tornam os processos mais eficientes, mais seletivos. Já tem até MOF que conduz eletricidade, abrindo portas para a eletrônica molecular. E a sensibilidade delas a moléculas específicas as torna promissoras como sensores ambientais de altíssima precisão. Pessoal, se estiverem gostando dessa exploração pelo mundo molecular, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito a gente a continuar trazendo esses mergulhos. E na área biomédica, nossa, o potencial é igualmente vasto, super empolgante. Imagina carregar os poros de uma MOF que seja biocompatível com um remédio e injetar no corpo. A MOF pode ser feita para liberar o medicamento devagarinho, de forma controlada, bem no local que precisa, sabe? Aumentando a eficácia, diminuindo o efeito colateral. Uau! Outra linha é encapsular enzimas dentro dos poros das MOFs. Isso protege as enzimas e permite que elas funcionem em ambientes difíceis, seja para degradar antibiótico no meio ambiente ou até para usar como terapia dentro do corpo. Tem estudos iniciais usando MOFs como endaimes para estimular crescimento de tecido e até como plataforma para terapia contra o câncer. Peraí, até na nossa comida do dia a dia elas podem ter um papel, é isso mesmo? Sim, uma aplicação curiosa, mas com impacto econômico, é no setor de alimentos, especificamente para fazer fruta e vegetal durar mais tempo. Muitas frutas amadurecem e depois estragam, por causa do gás etileno, que é um hormônio natural delas. Ah, sim. Já desenvolveram MOFs que capturam seletivamente esse etileno do ar, dentro de embalagem ou no lugar onde estoca. Tirando o etileno, você retarda o amadurecimento. Menos desperdício de comida. É uma versatilidade que realmente impressiona, né? De salvar um planeta a salvar uma banana. Mas, com tanta promessa, qual é o status real disso tudo? A gente já acha MOF em produto na prateleira? Ou ainda é mais pesquisa de laboratório? Aqui a gente precisa ser um pouco cauteloso. O potencial é tão claro, tão vasto,
que as MOFs são chamadas direto de materiais do século XXI. Não é exagero. No entanto, a transição do laboratório para aplicação em larga escala, ela enfrenta desafios importantes, sim. O custo de produção ainda é um fator que limita muita coisa. Imagino. A síntese das MOFs pode usar solventes caros, processos complexos, que são difíceis de escalar para produzir toneladas de material de um jeito econômico. A sustentabilidade da produção em si, os solventes usados, a origem dos metais, também é algo importante, que está sendo pesquisado bastante. E, claro, a estabilidade, a durabilidade a longo prazo, nas condições reais de uso, umidade, impurezas, estresse mecânico, tudo isso precisa ser provado para cada aplicação específica. Entendi. Então existe aquele vale da morte entre a descoberta e a comercialização em massa, que acontece com muita tecnologia nova. Mas o interesse da indústria existe mesmo assim? Ah, existe, e muito. O hype, a empolgação, se justifica pelo potencial de realmente mudar as coisas. Empresas, desde startups focadas nisso até grandes indústrias químicas, estão investindo pesado em pesquisa, desenvolvimento, escalonamento da produção. Aplicações como guardar gases especiais e, potencialmente, captura de carbono parecem estar mais perto de virar realidade comercial. Aplicações médicas, por exemplo, têm um caminho regulatório bem mais longo e complexo pela frente, né? Mas o reconhecimento com o Prêmio Nobel, sem dúvida, vai dar um impulso extra. Vai atrair mais investimento, mais talento para superar essas barreiras de engenharia e custo. Pelas estruturas meta-orgânicas, as MOFs. Uma conquista que valeu o Nobel de 2025 para o Kitagawa, para o Robson e para o Yagi, por darem para a gente essa capacidade de projetar e construir materiais em nível molecular, como esponjas atômicas sob medida. E essa nova arquitetura abre portas para soluções em áreas críticas como clima, captura de CO2, água, purificação, coleta no deserto, energia, armazenamento seguro de hidrogênio e saúde e entrega de remédios, entre muitas outras. Exato, e se a gente conecta isso com um quadro geral, o que a gente está vendo é notável mesmo. Essa descoberta vai além de criar um tipo novo de material. Ela simboliza um salto na nossa capacidade como espécie, sabe? Não só de entender a matéria no nível mais fundamental, atômico, molecular, mas de ir além e ativamente projetar e construir estruturas moleculares programáveis. A gente está virando o arquiteto na escala nano, aprendendo a criar ferramentas moleculares com funções específicas para enfrentar desafios que antes pareciam intransponíveis. É engenharia encontrando a química no nível mais elementar dela. Uma demonstração poderosa da nossa engenhosidade, né? Transformando bloquinhos invisíveis em soluções para problemas gigantescos. É quase como se a gente estivesse aprendendo a linguagem da matéria para escrever novas funções nela. E isso levanta uma questão fundamental para o futuro, né? Agora que a gente está dominando essa abordagem de design molecular programável, que outras funcionalidades incríveis a gente vai conseguir embutir nos materiais de amanhã? Que tipos de máquinas moleculares ou sistemas inteligentes em nanoescala a gente vai ser capaz de construir nas próximas décadas? As possibilidades parecem limitadas só pela nossa imaginação e pela nossa compreensão das leis da química e da física. Uma pergunta que realmente faz a gente pensar sobre os próximos capítulos da ciência e da tecnologia. E você que nos ouviu, o que acha? Concorda que estamos entrando numa nova era da matéria programável? Quais aplicações das MOFs mais te impressionaram? Dê sua opinião nos comentários.